Na videoaula anterior, nós finalizamos aqui essa representação em 3D do objeto, onde nós tínhamos desenhado o 3D a partir do comando press pull do objeto, e depois, através do comando slice, nós simplesmente cortamos o objeto e fizemos essa representação em corte. O que está faltando aqui é fazer a representação das achuras em 3D, relembrando a nervura, que essa estrutura de sustentação, segundo a norma 10067, ela não deve ser achurada. Então nós temos que fazer a representação dos catetos dela. E na videoaula anterior, por um problema de configuração aqui do software, elas não estavam aparecendo. Eu fiz uns ajustes da reconfiguração e vamos agora proceder ao desenho desses catetos. Primeiramente, vamos deixar como layer corrente o layer aresta visível. O nosso ortogonal do modelo tem que estar ligado. Comando line, apertamos o Enter. Nós damos um clique aqui nesse endpoint e vamos definir aqui a altura desse cateto. Nós já sabemos que esse cateto ele tem uma altura de 2.5. Apertamos Enter. Vamos movimentar nosso mouse para a direita. E aonde ele encontrou aquela perpendicular ali, nós já achamos o outro cateto. Lembrando que o comando line ainda está ativo, vamos dar o ESC para sair. Se eu der um zoom real time, nós já fizemos aqui o desenho do contorno desses catetos dessa nervura. Vamos agora deixar como corrente o layer Ashura, que é o layer Ashura, que foi o layer criado anteriormente nas primeiras videoaulas, na primeira videoaula que ele foi criado. Então agora nós vamos proceder com o comando hatch. Digitamos a letra H, apertamos Enter, nós vamos marcar a opção Pick Point, nós vamos definir o partner ANS31 e vamos simplesmente aproximar nosso cursor aqui dessa região plana, vamos dar um clique. Vamos fazer aqui nessa segunda região plana, vamos clicar e vamos dar um clique aqui na terceira região plana, que simplesmente os nossos elementos gráficos eles foram achurados. Lembrando que a escala da achura está com uma unidade, vamos aumentar essa escala para um fator de 1.5, apertamos Enter. Com 1.5 ela está com uma boa representatividade. Nós vemos aqui na Close Hatch Creation, vamos fechar, que nós já definimos aqui a achura dessas seções. Lembrando que por questão de visualização, se nós aproximarmos o zoom, nós visualizamos elas com melhores detalhes. Isso porque nós estamos no modo conceptual. O que acontece? Essas seções planas que estão aqui, para que elas sejam achuradas, nós devemos modificar no nosso plano XY. Lembrando que ao ligar o grid, eu observo que o nosso plano XY ele passa aqui por essas duas seções, essas três seções aqui, incluindo a nervura, mas ele não está passando por essas aqui. Para que ele passe, nós vamos aqui na opção Coordination, clicamos no 3, vamos aqui com a nossa UCS ícone, vamos dar um zoom real time, vamos primeiro desligar o grid, vamos definir a nossa nova origem aqui nesse ponto. Ele vai pedir o ponto positivo do eixo X, basta que a gente dê um clique aqui nesse endpoint. Ele vai pedir o ponto positivo do eixo Y, basta que a gente clique nesse endpoint. Com isso aqui, a minha origem do sistema de coordenadas foi deslocada para esse ponto e o meu plano XY é o plano que contém a face desses dois retângulos aqui. Se nós ligarmos o grid, eu observo agora que ele foi deslocado para aquele ponto lá. Com isso, agora eu vou conseguir proceder à achura desse elemento 3D. Comando hatch, digitamos a letra H, apertamos Enter. Nós vamos clicar agora aqui nessa seção. Lembrando que ele vai seguir as mesmas propriedades feitas anteriormente.
seguindo a NS31, pique ponte, com um fator de escala de 1.5. Vemos aqui na opção fechar o Hatch Creation. Com isso aqui, nós fizemos a representação das achuras desse objeto 3D. Lembro que a achura, cotas, são elementos gráficos 2D que nós trabalhamos no plano XY, e para a gente proceder o desenho desses elementos gráficos em 3D, nós temos que modificar a direção do plano XY através desse menu Coordinates aqui. Então, com relação aqui aos estilos Visual Control, estilos de visualização de controle, eu mostrei a opção Wireframe e a opção Conceptual. Mas nós temos outros estilos de visualização, que é, por exemplo, o estilo Raiden. Olha lá, o estilo Raiden ele é semelhante ao estilo do isométrico, ou seja, ele esconde, é como se nós estivéssemos fazendo um desenho isométrico. Nós temos aqui o outro estilo, que é o estilo Realistic, que ele é um estilo mais forte do que o Conceptual. Nós temos aqui o estilo Shade, que é semelhante ao Realistic. Nós tínhamos o Shade with Edges, que ele ressalta esses contornos aqui. Nós temos aqui o Shade with Grays, que ele faz esses contornos aqui, só que numa cor cinza. E nós temos aqui o Stacked. O Stacked ele faz tipo um desenho de esboço à mão livre, que é essa representação. Nós temos o Wireframe, que é semelhante ao 2D Wireframe, só que aqui está no 3D. E nós temos essa opção que é o X-Ray, que faz um formato de raio-x. Então nós temos esses estilos de visualização em 3D desse objeto. Então nesse caso aqui, eu costumo adotar o estilo Conceptual, mas fica ao critério do usuário a adoção desses outros estilos de visualização. Lembrando que o 2D, que é o nosso desenho 2D, se eu vier aqui na nossa visualização aqui, no nosso desenho 2D, o 2D ele só aparece no Wireframe ou naquela opção que é o Stretch. Nas outros estilos de visualização, ele não vai modificar a representação em 2D, apenas na do 3D. Então a gente deixa o estilo de visualização no estilo Conceptual. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando nos 3 planos. Para que eu possa visualizar meu 2D na visão de topo, eu venho aqui no Visual Stereo, clicamos aqui na opção topo e que nós visualizamos aqui o nosso 2D e o nosso 3D que foi representado na visão de topo. Então com isso aqui nós finalizamos tanto o desenho 2D quanto o desenho 3D desse objeto. Na próxima videoaula, nós já entraremos na questão da plotagem, onde será mostrado como é que a gente faz para que plotamos o desenho 2D na visão de topo e o 3D, no caso, na visão SE. Lembrando que pelo Model Space não é possível fazer esse tipo de plotagem, apenas utilizando a opção Layout que nós conseguimos fazer essa representação. Até a nossa próxima videoaula.